Câncer. Vamos ver como é que tá a tua primeira semana útil de 2026. Eu digo útil porque, né, a semana do Réveillon aconteceu no final da semana, a maioria de nós fez recesso, então, primeira semana oficial de 2026 para Câncer, vamos dar uma olhada o que aparece. Se tu não viu ainda a tua leitura para o ano de 2026, tá aqui no canal, uma leitura extensa que tem para os 12 signos no mesmo vídeo, então dá uma bisbilhotada lá. E se tu não é inscrito, te inscreve, deixa um like, deixa um comentário, apoia o trabalho. Enfim, vamos lá. Câncer. Primeira semana de 2026. A tônica. Abrimos com as nuvens. Estamos falando aqui de preocupações, de alguns cenários mentais um pouco irreais. Estamos falando aqui de algumas confusões, algumas coisas mal esclarecidas, mas em geral estamos falando de preocupações de vocês. Então, parece que é uma semana que traz consigo uma mosquinha, uma energia de preocupação. Vamos lá. O restante das cartas, agora eu vou contando para vocês o que vem vindo. Já começa a fazer sentido na minha cabeça. Por que eu digo que começa a fazer sentido, né? Na cabeça da mesa, eu tenho o cavaleiro me mostrando que essa preocupação que vocês estão vivenciando agora, ela está em torno de iniciativas que vocês estão tomando, movimentos que vocês estão fazendo em prol aí de melhorias, de mudanças, de transformações na jornada de vocês. E essas mudanças elas têm a ver com contratos, com acordos, com combinados, com alianças que vocês façam. Então, assim, eu não sei se a gente está falando aqui, para alguns a gente vai estar falando de trabalho, para alguns a gente vai estar falando de relacionamentos, para alguns, enfim. Né? Aí o contrato de cada um é problema de cada um. Uma leitura coletiva. Mas me ocorre muito aqui essa coisa de que eu tenho que me resolver com isso, tá passando o tempo dessa resolução, porque eu tenho junto aqui, ó, o livro, tá? Coisas aí que estavam meio em oculto, mal resolvidas, assuntos que estavam pendentes, aquela coisa que vamos jogando para baixo do tapete, vamos jogando para baixo do tapete. E agora tu decidiu que um grande beijo pro tapete, o tapete. Vamos resolver isso aqui. Vamos tirar o esqueleto do armário, vamos pontuar as coisas. Então, eh, essas preocupações me parecem estar muito em torno de como abordar isso, como trabalhar isso, porque é algo que está demandando uma resolução e que agora vocês definiram que, ó, vou resolver. Doa a quem doer, mesmo que doa em mim. Por que que eu trago isso? Porque as coisas, num passado recente, parecia tudo muito ok, assim, parcerias, alianças, boas conexões, inclusive amizades envolvidas aqui nessa história dessa aliança, né, desse contrato, vamos dizer assim, de vocês. Tudo parecia muito legal, muito maravilhoso, mas nesse momento, apesar de tudo muito legal, muito maravilhoso, na vida prática, tu tá buscando, tu tá desejando uma transição, uma mudança, uma melhoria. É aquela coisa de, cara, as coisas elas estão legais, elas estão boas, mas elas poderiam estar melhores. Então, para alguns, isso vai representar uma conversa, vai representar um acertar de contas dentro das relações que estão estabelecendo hoje, né? De tipo, ó, vamos tirar o esqueleto do armário e resolver isso, para que a gente dê sequência na nossa jornada de uma maneira equilibrada, de uma maneira ok, que a gente se sinta feliz e satisfeito. E para outros, vai ser aquela coisa realmente de tirar um peso do peito. Só que assim, o que me preocupa um pouco aqui, ó, que essa abertura do tirar esse esqueleto do armário, essa mudança, essa transição, ela pode ser bem mal interpretada, tá? Porque aqui, ó, quando a gente fala da comunicação em si, né, eu tenho os ratos e tenho
o nosso livro, né, que tá falando dessa abertura do esqueleto. Os pássaros, eles vão trazer uma comunicação, tu conseguindo de fato comunicar o que tu quer comunicar, mas eu não vejo as coisas se resolvendo do jeito que tu gostaria, tá? Porque demanda da outra parte dessa conversa, né, do outro lado desse contrato, de alguém que tenha uma certa inteligência emocional para lidar com as coisas e que talvez não lide bem. Aqui tem muito aquela cara de. Vou dar uma alegoria clássica. Aquela situação em que a gente bota um limite para alguma coisa e os outros não entendem o limite, acham que a gente está sendo maléfica, egoísta e tal. Tem uma pegada tipo isso aqui. E o mais louco, eu tô fazendo conta aqui, tá? Quando eu fico muito quieta é porque eu tô fazendo umas contas aqui, tô vendo as cartas ocultas da situação. É, é que no teu mental já deu tudo certo. No teu mental não, eu vou chegar numa boa, vou reafirmar, né, nossos compromissos, nossos contratos, nossos acordos, vou manifestar, né, vou trazer essa iniciativa, essa mudança, essa melhoria e tal e coisa, e tudo vai funcionar. Só que aí tem essa contraparte aqui. Isso que tá me pegando. Porque o mais louco é que, tanto para a decisão de vocês, quanto para o resultado da mesa, eu tenho as estrelas, que são uma carta que vai falar de um certo sucesso, da espiritualidade abençoando essa tomada de atitude. Mas tem algumas projeções jogadas aqui também. Tem algumas projeções aqui, principalmente em torno de medo de que tu vá embora com a mudança. Vou dar um exemplo assim, ó. Pensa aqueles casais. É só uma alegoria, não estou dizendo que seja a tua história. Pensa aqueles casais que estão sempre juntos, que moram juntos e tal, e coisa, tem uma coisa meio simbiótica ali. Aí um dos lados do casal entende que essa coisa meio simbiótica tá jogando eles numa rotina que tá ruim. E aí a pessoa pensa, bom, se a gente sentisse um pouco mais de saudade, a relação funcionaria um pouco melhor. Então, eu vou propor de repente, sei lá, quartos separados, casas separadas, e aí eu proponho. Só que aí a pessoa entende que eu tô me separando. Não entende que eu tô tentando dar um respiro. Entende? É esse tipo de raciocínio. Meu Deus, como ela mudou. Ela antes queria estar sempre junto, agora ela quer dormir em quartos separados, ela não me ama mais. Tem essa coisa. Então, essa transição trazendo uma certa insegurança. Se é num relacionamento, o medo de que tu vai embora. Se é no teu trabalho, o medo que tu procure outro lugar, outro ambiente. Porque o que eu vejo aqui de relação, independente da área que isso esteja ressoando para ti, é que a gente tem uma história estabelecida que funciona bem, que tudo parece muito bom, mas que tu estás passando por uma transição pessoal que passa a perceber que existem pontos nessa relação bem estabelecida que não estão funcionando tão bem. E que é só dar um ajustezinho, só que o outro lado não vê esse ajustezinho de uma forma saudável, de uma forma interessante, de uma forma legal. Fica aquela coisa da insegurança. Então, aqui há que se ter muito cuidado com essa comunicação, tá? A comunicação tem que ser clara, tem que ser com parcimônia. Eu vou te falando um pouco aqui. Tô saindo uma fumaça preta. Fenômenos. Eu vou te contando aos poucos o que eu tô fazendo. Vou mudando, vou adaptando as coisas aos poucos. Não vou arrombar a porta e fazer o que tem que ser feito. Porque assim, olha, me ocorre muito olhando o cachorro aqui do Lenormand. Eu tenho uma cachorra que ela adora comer ração de gato, mas elas não podem comer porque não faz bem para elas. E aí, às vezes, a gente tá com a porta aberta, ela vem chegando, aí ela vem se aproximando da porta, aí ela cruza a porta, aí ela senta na frente da porta. Aí, de passinho em passinho, caminhadinha em caminhadinha, quando tu pescou, ela tá comendo a ração das gatas. É que nem aquele meme que tem um meme do gato, né? Que o gato, quando tu vê o gato tá em cima de ti. É tipo isso que tu vai ter que fazer. Comer pelas beiradas, com calma,
para não estragar uma coisa que tá boa. Eu entendo a tua adaptação, é uma melhoria, é para trazer uma evolução, é para as coisas ficarem ainda melhores, mas o outro lado tem dificuldade. Quero mais algum detalhe sobre esses ratos. O que que isso pode representar nessa situação de vocês? A criança, a foice, o homem. Aqui eu vou falar com quem a gente está falando de amor, de ser amado, porque aqui vai representar, né, o alecrim dourado. Ah, mas eu não sou hétero, não gosto de. Eu sou mulher e gosto de mulher, eu sou homem e gosto de homem, sou homem e gosto de mulher. Basicamente, aqui eu vou ler como se fosse o ser amado de vocês. Escreva aqui, ser amado, tá? Enfim. Falta inteligência emocional, falta maturidade emocional e a pessoa entende que está sendo cortada da tua jornada, tá? A foice está apontando diretamente para ele. A gente vê o lado da foice aqui, ó. Tá me tirando da vida dela, tá me cortando da vida dela ou dele, né? Enfim. E é por falta de maturidade mesmo. 4, 5, 6, 7. A pessoa com quem tu tá fazendo essa melhoria, tentando fazer essa melhoria, tentando fazer essa negociação, ai dela que apagasse. É uma criatura teimosa, uma criatura renitente, é uma criatura que não vai aceitar grandes mudanças, porque tem uma coisa de acomodação e um certo orgulho, um certo poder, e parece que essa pessoa ela vai ter que se movimentar um pouquinho. E a criatura não aceita bem. Então, essa coisa da maturidade emocional vai ser o comer pelas beiradas, sabe? De tu ir ganhando, levando até, pum. Quando a pessoa viu, ela já se ferrou porque tu já tá lá em cima, né? Já fizesse o que tu querias fazer. Mas tem que ser com parcimônia. Então, assim, ó, essa preocupação que tu tens em trazer essa melhoria para que haja uma manutenção, para que as coisas não se percam, porque eu entendo, aqui tu tá olhando o futuro. É o medo de que aquilo se estrague, é o medo que aquele compromisso não seja mais firmado, é o medo que os nossos contratos se quebrem. É a visão de raio laser ali, né? O olho de Tandera da canceriana, ele não falha. Mas às vezes é por a gente ver tão à frente que o outro não está pronto para receber. Então, assim, ó, te compromete com o que te cabe, toma pequenas iniciativas. Eu sei que tu queria subir no cavalinho e caminhar 1000 léguas, mas aqui vai ter que ser no passinho da formiga, tá? Vai com calma. Mas enfim, canceriene, ó, a carta da carta no fundo do maço, né? Trazendo essa coisa da lentidão. Tu vê que o desfecho da mesa de vocês é com os pássaros, que é a comunicação verbal, a comunicação rápida, e aqui a gente tem a comunicação escrita, né? Ou seja, comunica com parcimônia. Vai com inteligência, vai comendo pelas beiradas, vai ganhando a pessoa. Vamos usar o que a gente tem de melhor enquanto canceriana. A nossa manipulação. Quando vê, a pessoa já está fazendo o que a gente quer que ela faça, sem que a gente tenha pedido, sem que a gente tenha mandado, a gente simplesmente, sabe? Ai, eu queria tanto um like nesse vídeo. Um beijo.